Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana eu vou continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core usando o Visual Studio Code. Na aula anterior eu mostrei como implementar o login via Facebook. Para isso, nós precisamos criar um aplicativo no provedor externo. Obtivemos o app.id e o app.secret gerados pelo provedor, definimos esses valores no arquivo appsettings.json, configuramos o serviço do Facebook e lemos as credenciais no método configureService. E fizemos assim a implementação do login via Facebook. Na aula dessa semana eu vou mostrar como usar a ferramenta Secret Manager para tratar informações confidenciais no ambiente de desenvolvimento. Como assim? Quando nós trabalhamos em um projeto ASP.NET Core, geralmente nós precisamos lidar com informações confidenciais, como senhas, chaves, definições de configurações, e-mails, etc. Geralmente, nós usamos o arquivo de configuração para armazenar esses valores que serão lidos e usados pela nossa aplicação. Foi isso que fizemos na aula anterior. Nós armazenamos no arquivo de configuração os valores do app.id e do app.secret do provedor do Facebook para implementar a autenticação via login. Eu vou abrir aqui o nosso projeto no arquivo appsettings. Então, foi aqui que nós armazenamos as informações do app.id e do app.secret. Desta forma, nós estamos armazenando informações confidenciais no código-fonte do projeto e corremos o risco de ter essas informações acessadas por pessoas não autorizadas ou, pior ainda, corremos o risco de esquecer informações confidenciais armazenadas no código-fonte quando enviamos o projeto para o ambiente de produção. Então nós temos que evitar essa prática. E é aqui que entra a ferramenta Secret Manager. A ferramenta Secret Manager ela é utilizada para tratar informações sensíveis como senhas, chaves, e-mails, integrações com frameworks fora do código-fonte do projeto. Essa ferramenta de projeto ela é utilizada somente no ambiente de desenvolvimento. Eu posso associar informações confidenciais com um projeto específico e posso compartilhar essas informações com múltiplos projetos, mas ela somente é utilizada no ambiente de desenvolvimento. E como é que ela funciona? Ela armazena as informações confidenciais em um arquivo de configuração JSON, chamado secrets.json, no diretório de perfil do usuário, fora do código-fonte da aplicação. Lembrando que essas informações elas não são criptografadas pela ferramenta. Então nessa aula eu vou mostrar como instalar e como usar o Secret Manager. A instalação ela é feita adicionando o pacote Microsoft Station Secret Manager Tools. E aqui você especifica a versão, que atualmente é a versão 2.0.0. No nosso caso, o comando seria dado na linha de comando, .NET Add Package. No nosso projeto, como nós criamos o projeto usando o template com autenticação, ele já implementa essa ferramenta. Quando você implementa o pacote, ele vai criar no arquivo de projeto uma entrada no item group referenciando .NET Create Reference e o nome do pacote. Então, no nosso projeto, abrindo o arquivo de projeto da nossa aplicação, nós vemos que a ferramenta já está referenciada. Caso contrário, eu vou dar um Ctrl aspas simples para ele me abrir o terminal de linha de comando. Eu teria que digitar o comando .NET Add Package e o pacote Microsoft Extensions Secret Manager Tools na versão 2.0.0. Tá? Então eu não preciso fazer isso aqui no meu projeto porque o template, vou fechar aqui o terminal, o template já inclui para mim o pacote. Então para mim saber se eu tenho no meu ambiente o Secret Manager instalado, eu posso usar os comandos do Secret Manager. Eu posso verificar a instalação dando o comando .NET User Secrets Help. Então vamos voltar aqui, eu vou fechar aqui, vou dar um Ctrl aspas simples para abrir o terminal. Então
Então eu vou dar .NET User Secrets Help. Se a ferramenta estiver instalada, ela vai me abrir o help dos comandos do Secret Manager. Então olha aqui, ó. Então eu tenho os comandos Clear, List, Remove, Set. Com isso, ele me informou User Secret Manager, a versão. Então eu tenho a ferramenta instalada. Os comandos principais dessa ferramenta são .NET User Secrets List, vai me listar as configurações do Secret Manager definidas. O User Secrets Clear vai limpar as configurações. O User Secrets Remove vai remover uma configuração específica. E o User Secret Set vai definir uma configuração. Então, esses são os comandos principais. Então, voltando ao nosso projeto, por exemplo, se eu vou limpar, se eu der um .NET User Secrets List, eu vou listar as definições que eu tenho. Eu não tenho nenhum segredo configurado nessa aplicação ainda. É isso que eu vou mostrar nessa aula. Então, como que eu uso essa ferramenta? Depois que ela estiver instalada, como nós verificamos aqui, você tem que definir um User Secrets ID, que é um ID único para o seu projeto no arquivo CS Project. Isso tem que ser feito na tag Property Group. No nosso caso, vou fechar o terminal e vou abrir o arquivo de projeto. No nosso caso, o User Secret já foi definido no arquivo de projeto. Então, por padrão, quando você usa o template com autenticação, ele já inclui o pacote da ferramenta e já define o Secret ID. Se você criar um projeto vazio ASP.NET Core e quiser usar esse recurso, você tem que incluir o pacote e definir o User Secrets ID. Isso aqui ele vai usar esse nome para definir uma pasta onde ele vai armazenar as informações. Depois que você instalou, definiu o User Secrets, você pode usar o Secret Manager para armazenar as informações confidenciais. E você faz isso usando o comando User Secret Set. No nosso caso, o que nós vamos fazer? Eu vou remover a informação sensível que eu tenho definido aqui no arquivo de configuração relacionado com o app ID do Facebook e o app Secret. Vou remover isso daqui e vou armazenar fora do meu projeto. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que definir um valor usando o comando User Secret Set. Então vamos lá na linha de comando. Vou dar um Ctrl Shift. Vou recolher aqui. Vou limpar. .NET User Secrets Set. Vamos ver o help desse comando aqui, do comando set. Como é que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Você dá .NET User Secrets, aí você tem argumentos. No argumentos aqui você vai informar um nome e o valor que você quer armazenar. O nome é uma variável que você vai usar para recuperar esse valor. Pode ser qualquer nome. Então você vai fazer o nome e valor e você tem opções aqui. Então um exemplo, você dá .NET User Secrets, dá o set, dá o nome da variável e dá o valor. Então é isso que nós vamos fazer. No nosso caso, eu vou armazenar o app ID na variável de nome Facebook, app ID, e aqui eu vou colocar o valor que está definido aqui, ó. Esse aqui, esse valor aqui. Depois eu vou dar Facebook app secret e vou armazenar esse valor aqui. Então vamos lá. Vou aqui no meu projeto, vou limpar aqui, eu vou dar .NET User Secrets, eu vou armazenar Facebook app ID. Esse é o nome, corresponde a esse nome que eu tinha armazenado no arquivo de configuração. E aqui eu vou copiar esse valor aqui, ó. Vou dar um Enter, .NET User Secrets. Eu esqueci do set, né? Vou limpar aqui, .NET User Secrets Set. Facebook app ID e agora o valor. Vou copiar o valor novamente. Agora sim, ó, ele salvou com sucesso o valor armazenado. Agora eu vou repetir esse comando Facebook app secret e vou armazenar esse valor aqui. Muito bem, o valor foi armazenado com sucesso. Então você já percebeu que eu posso armazenar qualquer coisa aqui que eu quiser utilizar na minha aplicação. Por exemplo, eu vou definir aqui uma variável chamada meu segredo. E aqui eu vou armazenar aqui um valor, não sei.
armazenado com sucesso. Então eu vou dar agora um comando, deixa eu ver se ele está na lista, .NET User Secret List, ele vai listar as nossas configurações. Eu tenho isso armazenado naquele arquivo secrets.json e agora isso está fora da minha aplicação. Então agora eu posso remover isso que eu não preciso, mas isso na minha aplicação. E agora como que ele vai ler essas informações? Depois que eu definir, o que ele vai fazer? Eu defini aqui um outro valor, né? Como que funciona? Todo valor que você armazenar usando o Secret Manager, ele vai ser carregado na propriedade Configuration quando a sua aplicação for iniciada e vai ficar disponível para serem lidas. Então aqui, quando eu defini a configuração para ler as informações, ele vai ler da mesma maneira aqui, ó. Então vou no meu projeto, vou aqui fechar o app settings, vou fechar o terminal e vou aqui no startup, aqui, ó. Ele vai ler, só que aqui agora eu não tenho o Authentication, né? O que eu tenho armazenado lá é o Facebook ID e o Facebook App Secret. Tchau, agora, para mim ler aquela variável meu segredo, basta eu fazer assim, ó, configuration, e acho que era meu segredo, né? Ponto. Então, dessa forma ele vai ler as informações que agora estão armazenadas num arquivo secrets.json fora do meu projeto. Então, eu não corro o risco de esquecer essas informações no meu projeto. Naturalmente, quando a minha aplicação for enviada para a produção, eu vou ter que aplicar aqui o método correto para que isso seja lido no ambiente de produção. Mas no ambiente de desenvolvimento, agora eu estou tratando no meu projeto variáveis confidenciais, informações confidenciais, e eu não corro risco de alguém acessar essas informações no repositório da minha aplicação. Então agora eu vou executar, então eu vou colocar no modo debug, vou colocar um breakpoint aqui, ó, e nós vamos ver que ele vai ler a informação aqui do meu segredo. Vou fechar aqui e já vou executar aqui, ó. Ele teve um erro, vou parar o debug aqui. Eu esqueci de um ponto e vírgula ali. Vamos lá. Esqueci aqui, ó. Erro primário. Então vamos voltar para o debug. Executar. E você vai ver que a nossa aplicação vai continuar funcionando da mesma forma. Ó. Ele parou aqui, ó, a informação do meu segredo. Ó. Não sei. Então ele já leu as informações confidenciais que foram armazenadas usando o Secret Manager. Agora eu vou continuar. Ele vai levantar a aplicação. Se tiver tudo correto, quando eu for em login, o botão do Facebook continua aparecendo. Então era isso que eu queria mostrar nesta semana. Até a próxima semana.